Obrigado, Marcos. Obrigado vocês que estão aqui presentes ao debate e os nossos colegas que nos acompanham pela internet. Mais uma vez, se vocês quiserem enviar suas perguntas, o e-mail é iearesponde@usp.br. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Marcos e eu queria colocar, se você me permite, Marcos, um ou dois pontos para você se divertir um pouquinho. Como que achei super interessante a maneira como você expôs, no geral, vamos dizer assim, os valores e os direcionadores do INSP. Eu vi isso, eu participo do Conselho da Escola de Engenharia e vejo a vivacidade do debate que é feito lá dentro, a maneira livre como as pessoas discutem e apresentam sugestões. A minha pergunta é um pouquinho diferente. Eu estou tentando quase que reproduzir uma certa crítica que é feita nos Estados Unidos, por exemplo, ao Olin Institute, certo? Que vocês são muito ligados. Aqui também na USP tem experiências ligadas à tradição do Olin, entende? E fora da USP também, o ITA estava fazendo um acordo quando o Carlos Américo Pacheco era reitor, também com o Olin. A pergunta é a seguinte: como conciliar essa abertura para a vida, esse espírito de comunidade, essa questão a ideia de você ter sempre os problemas a serem resolvidos, com, primeiro, uma formação técnica condizente à altura, certo? Você resolver efetivamente os problemas, porque uma coisa é a gente falar, expressar esse objetivo, com um tipo de educação que parte de problemas, certo? Veja, nós temos 2000 anos de teoria nas costas. E teoria que dá suporte para a gente formar outros cientistas, técnicos, tecnólogos, gente de toda espécie, certo? Então, como é que vocês tentam resolver essa questão do rigor científico, abusando um pouco da palavra, certo? Com essa liberdade ampla, essa integração, entende? Como é que vocês conseguem resolver isso? Olha, ótimo ponto, Glauco. E é ótimo porque esclarece o que eu acho que é uma falsa polêmica. Acho que é perfeito. O rigor é fundamental. O rigor é fundamental. A técnica é essencial. Se a gente não tem a técnica como ponto de chegada na formação, a gente errou. Não é um mundo em que tudo é possível. Não é um mundo da pós-verdade. Não. Ao contrário. Não tem nada disso. A gente está na academia porque a gente acredita em evidência, a gente acredita em dado. Não é que a sua versão é diferente da minha. Não tem isso. Que é isso? Roda a sua regressão aqui, eu vou rodar a minha e vamos ver qual é a melhor estatística possível e qual é o resultado. Não tem essa das versões alternativas, nada disso. A questão é qual é a forma mais eficaz de você ensinar a técnica rigorosa. Pelo contrário, o tema não é resolver problema ou aprender a técnica. É qual é a melhor forma de aprender a técnica. E o que eu acho que é o desastre da formação, em muitos casos usuais, é que vem só lá os resultados, as regrinhas de cálculo, vai. Vem lá, aí o aluno memoriza. Dá 3 meses, faz a prova. Ele tira 8 na primeira, tira 4 na segunda. Que aprendizado foi esse? Ele não aprendeu a técnica. Ele não aprendeu a técnica. Por outro lado, se ele entende o conceito, fundamental, ele aplica o conceito nos diversos casos. Se ele entendeu que derivada é um funcional linear e sabe usar os seus épsilons e deltas, se esqueceu a regra da derivação, aquela regrinha de bolsa aqui e acolá, é bobagem. Pega a caneta e papel e na hora sai. Na hora sai. Então, eu acho que essa é uma falsa polêmica. O tema fundamental é aprender o rigor, ter o exercício da técnica
Inesquecível. Agora, não pode, quando você dá a formuleta lá, o probleminha lá é da mecânica clássica usual, o aluno sabe fazer a conta porque ele memorizou, e quando você dá um problema conceitual, ele acha que o mais pesado chega mais rápido. Aí foi um desastre. É verdade, tá? Isso acontece. Faz teste aí. Faz teste aí. Né? Isso acontece. Então, eu acho que não há essa contraposição. Agora, isso requer muito rigor, e aí que eu destaco o processo de avaliação. Você tem que ter uma avaliação independente, sobretudo na segunda metade do curso, para verificar se, de fato, primeiro, reteve os conceitos fundamentais. Segundo, desenvolveu as habilidades socioemocionais. Então, ter a avaliação independente para garantir, não apenas que ele passou no curso de cálculo, mas que daqui a 3 semestres ele sabe resolver problemas de cálculo complexo adequadamente, é fundamental. Porque senão ele memorizou e esqueceu. Né? E aí deu errado. Né? Aquela memória de curta duração. Não vai ser útil para a formação dele. Obrigado. Vocês, alguém está presente e quer fazer alguma pergunta? Pode se apresentar rapidinho. Leonardo, eu sou aqui do doutorado em Sociologia, sou orientando do Glauco. E eu tenho 2 perguntas, bem rápidas. O que você está dizendo é interessante, até a gente já teve discussões aqui no Observatório antes, que até foi anunciado o programa da Escola de Engenharia, e era interessante porque refletia praticamente, né, uma tentativa, né, de toda essa discussão que a gente via na época, e é muito mundialmente, sobre essa questão que você estava falando, sobre hard skills, soft skills, e o quanto que isso é importante, né, para a engenharia hoje. É uma discussão que a gente vê isso refletindo, matemática, aquela coisa, e essas questões mais pessoais e tácitas por outro lado. E você comentou isso, a minha pergunta é como que avalia isso, uma vez que é algo... E como ensina isso, talvez? Essa coisa que eu explorar um pouco mais o que é ensinado desse ponto de vista. E a outra coisa é que eu achei interessante na sua fala, que eu não sei, eu posso ter não entendido, mas em nenhum momento escutei mercado de trabalho. E a ênfase foi sempre na formação do aluno, uma nova formação, mas como que vai entrar? Eu não tenho dúvida que vai ser interessante, porque vai ter a chancela de uma instituição de excelência, mas como que vai ser o profissional de engenharia do INSPER no mercado de trabalho? Qual vai ser, como ele vai entrar num mercado completamente tradicional, já vinculado com outras... que já tem uma certa tradição de contratação em outras escolas tradicionais e tudo. Como vocês pensam isso? Que vai ser também um pouco da métrica do sucesso dessa nova escola. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, a gente tem um centro de políticas públicas na escola que é muito focado em educação. Então está o Ricardo Paz de Barros, que está estudando essa questão socioemocional há anos. Tem o Naércio Menezes, que também é daqui, que estuda educação. Tem o Sérgio Firpo, olhando instrumento. Então, primeiro, vamos aprender com a literatura acadêmica, né? Vamos fazer o nosso dever de casa. Então, a gente faz isso. E tem vários testes hoje de como é que você mensura. A literatura, você tem razão, a literatura hoje ainda é bastante caótica. Se você pegar 3 pesquisadores da área, são 3 definições diferentes com frequência, como é que você mensura, mas tem teste. Segundo, não é uma aula que você ensina isso, você ensina isso no processo. Né? Então, tem muito trabalho dos alunos em conjunto para resolver problemas. Né? E a dinâmica da sala de aula é muito diferente. Os alunos, desde o primeiro dia, eles são muito estimulados a tratar e começar a aprender por conta própria e, de fato, mergulhar. E aí você tem que fazer essa dinâmica de ensino para garantir que o rigor, né, vai casado, mas só que você troca um pouco a ordem. Primeiro você entende o problema, você procura a solução, e aí depois você vai generalizando e o aluno fica muito mais interessado. Ele vai estudar equações diferenciais com muito mais cuidado, rigor, depois que ele foi motivado
pelos problemas, que aliás é como a física se desenvolveu, a física e a matemática. Né? Muita matemática veio disso. Aí depois você vai para a abstração. Você não começa com Bourbaki, caramba. Não vai começar com Bourbaki. Alguns até gostam, mas não é assim que... não é a regra para todos. E acho que vale... Enfim, se quiser, como é que a gente testa isso, tem vários. Estamos aprendendo, tá? Podemos fazer melhor. Mas eu tenho uma área independente da escola para fazer isso. Tem uma área independente cujo papel é esse. Né? Independente das áreas gestoras do ensino, seja na graduação, seja na pós. E tem vários mecanismos de governança e controle. Tem trilhas, tem coordenadores, não é só vontade e discurso. Tem que ter muita governança, muita técnica para chegar lá. O mercado de trabalho é fundamental. O INSPER é uma escola, ao contrário do padrão usual do Brasil, em que a academia, que é meio Santo Agostinho, né? Cidade dos homens, cidade de Deus, essa é a tradição da nossa academia. Quando eu tinha a sua idade, era quase uma violação de mandamento ter a escola integrada com as empresas. Ainda é um pouco, né? Lembra da nossa época, tentando fazer lei de inovação, o que a gente encarou com a... Né? Perdemos aquela, né? O INSPER é o contrário. Ao contrário. Né? Só que eu não falo, quando a gente fala mercado de trabalho, e talvez aí eu não tenha sido claro o suficiente, a gente pensa muito na empresa, no trabalho. Eu estou pensando na formação do aluno para a vida. Eu vejo cada vez menos os alunos, cada vez mais os alunos com vontades diversas. Tem aluno que vai para terceiro setor, tem aluno que quer política pública, tem aluno que quer academia, tem aluno que quer sistema financeiro, que quer empresa, que quer consultoria. Eu tenho que preparar esse aluno para qualquer que seja a experiência dele. E como é que a gente faz isso? Tá? Falei que a gente não faz estágio. O estágio é só no último ano. Não faz estágio. Agora, isso não quer dizer que ele está isolado da vida depois. Pelo contrário. Por exemplo, tem um laboratório de macro. Ao invés dele estar, desde o começo, fazendo o estágio, porque o estágio é o aprendizado na prática de forma desorganizada. É uma loteria. Eu fui para a empresa tal, fazer estágio, pô, tinha um cara ótimo, me ensinou a beça, aprendi muito. E fiquei, na minha época, era tirando xerox, né? Ou indo para o fórum. Sei lá o que vai dar lá. Nós somos uma escola. A gente tem que preparar o aluno para essa vida de forma organizada. Isso tem alunos que começam a se interessar pela macro, por exemplo. A gente tem parte da formação das atividades complementares, são laboratórios que simulam que é um departamento de pesquisa em macroeconomia no mundo real. E os alunos vão aprender a fazer de fato e rodar toda a experiência. Baixa a base de dados, roda o modelo, interpreta. Tem aluno mais velho que é mentor do aluno mais novo, tem um professor que orienta. Vem férias, estágio de férias. Vai para uma empresa parceira que avalia como é que está, quais são as deficiências, tapa os gaps. Os alunos saem incrivelmente mais preparados. Quer dizer, o nosso aluno ou aluna chega no mercado de trabalho, qualquer que seja a área, em geral, jogando a bola. Não tem surpresa para ele. Não, eu aprendi esses cálculos aqui. Não, resolve aquele problema ali. Peraí, não sei. Não, ele já viu aquilo. Já sabe aquilo. Já fez aquilo. Né? Quer dizer, ele já chega preparado, ele chega jogando. Ele chega jogando. Quer dizer, se falar de números ajuda, mas entre 98% e 99% dos nossos alunos estão empregados no ano seguinte. Tá? E 1% está pensando na vida, fazendo pós, fazendo curso. Quer dizer, mas, de novo, o que interessa, e eu procuro acompanhar isso, a gente acompanha isso, a direção da escola acompanha, o conselho acompanha. Né? Quer dizer, acompanhar a vida do aluno depois. Como é que esse aluno está 5 anos depois? Como é que foi a evolução dele, qualquer que seja a carreira que ele escolheu depois? É nossa missão acompanhar isso. Né? E não estamos lá ainda, mas eu espero que cheguemos. Quer dizer, que daqui a alguns anos nós sejamos avaliados pelo desempenho dos alunos na vida, qualquer que tenha sido a escolha.
Olha, virou um consultor fantástico, fez uma política pública revolucionária, virou um acadêmico de primeira, virou um executivo fenomenal, inovou, inventou um produto novo, né? Mas esse tem que ser o parâmetro de avaliação se nós estamos trabalhando direito. Por favor. Eu já percebi que os aparelhos eletrônicos, digitais, eles percebem a idade de quem está usando. Celular, computador, eu pego, às vezes o negócio não funciona. Então eu estou acostumado. Bom, primeiro um reconhecimento. Eu tenho um filho nesse momento fazendo cursinho INSPER, ele adora, considera o melhor cursinho para Ampec. Ele se formou aqui na FE em economia. Meus parabéns. Eu sou professor de administração aqui da FEA, tenho uma vida dedicada à administração geral, né? Então, sempre o ensino tem um lado disciplinar e tem um lado de competências. E o segredo está como combinar. Na questão de competências, no que você falou, na linha socioemocional, uma lacuna que eu vejo em geral é o desenvolvimento do autoconhecimento. Aliás, há uma febre nos Estados Unidos da psicologia positiva, que, na minha opinião, era superficial. Então, a pergunta é como vocês encaram, como procuram desenvolver com mais seriedade do que é feito, né, no geral, o autoconhecimento, que é fundamental para a pessoa se adaptar à vida, se adaptar aos colegas, se perceber os outros e ter uma condição de progresso. Há muitos testes, etc., que não chegam lá. Né? E há uma grande economia, a psicologia positiva ferve nos Estados Unidos. Marcos, eu só queria, antes de você responder, para a gente otimizar o tempo, tem... É outra coisa? Você quer que eu pule, é isso? Então eu vou fazer uma que chegou de internauta aqui. A pergunta vem lá de Brasília, de uma analista da Confederação Nacional da Indústria, que ela coloca a questão que muita gente está discutindo a necessidade das escolas de engenharia se adaptarem ou se readaptarem às mudanças de tecnologia, de processos, as mudanças que a sociedade, a vida está ensinando. E ela pergunta o seguinte: quais são os desafios para você criar cursos organizados desse tipo que você fala no Brasil? Como expandir? Porque, em outras palavras, você fala de uma escola que está vocês estão criando vícios, certo? Quando você pega uma USP aqui, isso aqui, nós estamos brigando contra os vícios, certo? É um pouco diferente. Ou seja, todos falam, segundo ela, que o nosso sistema de ensino é engessado, ensino geral, certo? Como é que isso muda? Então, essa é uma pergunta que vem lá de Brasília e tem a pergunta do professor Hélio. Gostaria que você conversasse das duas. Depois eu passo para a aula de matemática ali. Entende? Tá bom. Não, olha, nada melhor do que a interação, o trabalho em conjunto para isso, saber lidar com a diversidade. Então, toda a ideia de você mesclar os grupos, muito trabalho coletivo, conseguir, com muito feedback. Parte fundamental do processo de ensino é dar o feedback para os alunos, dar o retorno. Isso é parte importante para o processo de aprendizado dos alunos. Mas, de novo, é processo. Não tem regra de bolo, né, para isso que não passe por todo o processo de aprendizado que os alunos são envolvidos. À medida em que eles começam desde o começo, tem o trabalho em conjunto, que as equipes vão trocando, tem a avaliação permanente, tem a supervisão, tem o feedback, ele lida com fulano que pensa diferente dele, como é que eles chegam a um acordo, como é que medir. Isso faz também o processo de aprendizado sobre as nossas próprias limitações. E, aliás, parte fundamental da formação é entender o seguinte: funciona muito melhor quando é time. Né? Contrata pessoas que pensam diferente de você. Na escola, nós temos isso. O meu comitê executivo são pessoas muito diferentes. Né? Exatamente nessa complementaridade de funções e de habilidades que nós temos crescido. Né? Não é todo mundo parecido. Às vezes eu ando na Faria Lima ali perto e eu vejo o pessoal sair dos bancos, né, das financeiras, e é engraçado, sai do banco A, todo mundo camisa preta, calça branca. Sai do banco B, todo mundo camisa azul escuro, calça caque, camisa azul. É tudo uniforme. Eu falei assim, quem é que está pensando diferente ali mesmo, hein? Quem é que levanta assim, gente, eu estou discordando de vocês, eu acho que esse caminho está errado. Quem é que faz isso ali mesmo?
Me dá um pouco de preocupação isso. Né? Sobre escola. Olha, aí, deixa eu ir um pouco na contramão. Eu não acho que seja saudável imaginar que tem uma fórmula de sucesso que todo mundo deve copiar. Eu não acho isso. Eu acho que como na vida, como na vida pessoal, é como casamento. Não é que tem, né? Bom, no meu caso eu até acho que tem, tá? Ainda mais está sendo transmitido, até acho que tem a mulher perfeita. Eu tenho vários méritos, a coragem não é um deles, né? Mas não é isso, quer dizer, é o par, é o encontro. As escolas têm que ter a sua identidade. Os alunos são diferentes. Tem escolas de economia que eu admiro a beça no Brasil, para graduação e para pós. E tem aluno que bate lá e fala, não, fulano, você tem esse perfil, você tem... Vai para lá. Você quer essa área, não é aqui, é lá. Não tem que ser o mesmo modelo. Nenhuma escola vai conseguir dar conta de todos os perfis. Né? A USP tem imensos méritos. Né? Tem coisas fantásticas aqui na Poli. São Carlos. Né? Eu acho que claro que nós temos que aprender com a experiência dos outros. E, eventualmente, para o norte que a gente escolheu, né, tem algo que eu vou aprender aqui que eu posso fazer melhor. Mas não é, né, caminho único. Né? Vamos combinar? Chega de pensamento único. Né? De novo, é o que eu falei no começo, aquele conflito saudável entre, né, um universo colegiado e a hierarquia do mérito. É claro que a gente aprende, é claro que tem uma verdade objetiva, é claro que eu vou aprender com evidência. É claro que tem coisas que estão erradas, ou no jargão dos economistas. Isso aqui é um Pareto inferior, caramba. Você pode se mover na divisão de Pareto. Agora, a fronteira de Pareto tem várias escolhas possíveis. Né? E é saudável isso. E o que nós temos como filosofia da escola é que nós somos absolutamente inclusivos. A gente faz parceria, quiser construir parceria com a gente nesse mundo da missão pública, a gente fazemos com várias escolas, inclusive com a USP. E que bom, se a gente puder colaborar com vocês. A gente fez uma parceria que a gente recebe vários alunos da USP para estudar na escola, eles fazem curso, acho fantástico isso, que coisa boa. Né? E você anda na escola hoje, não é bem como aqui na USP, né? Cada um diferente, tem os barbados, a geração nova se barba, tem gente que é tatuado, tem um cara que quer mercado financeiro, tem outro que é isso, os perfis diferentes, fantástico. Por favor. Obrigado, Marcos. Bom, eu sou Clodoaldo, diretor da matemática aqui da USP. Eu gostei muito da apresentação e dessa experiência do INSPER. E uma das coisas que me chamou a atenção é o fato de vocês terem os alunos bolsistas, quer dizer, os que pagam convivendo juntos, quer dizer, acho que é uma experiência muito interessante. E eu acho que essa experiência poderia também ser feita nas escolas públicas. Quer dizer, eu sou, já faz um tempo, favorável à cobrança de mensalidade de quem pode pagar na USP e em todas as escolas públicas do Brasil. E na verdade, não é para financiar a universidade. Quando eu digo isso, até alguns colegas querem me matar, porque eu acho que até o que fosse arrecadado poderia ser revertido para o ensino fundamental, público. Quer dizer, então não é questão de financiamento, é uma questão de justiça social. Será mais saudável esse modelo do que o modelo atual, para quem pode pagar, obviamente. Mas aí vem a pergunta, porque isso é um manifesto, certo? Eu conversei isso com colegas, inclusive um professor notável aqui de economia, que me disse que, apesar, na teoria, platonicamente, meu raciocínio ser bonito, não funcionaria no Brasil, no momento. Porque seria difícil implementar e apresentou até, disse que há experiências dos Estados Unidos com esse tipo de coisa, que une, inclusive, falou, quer dizer, que não deram muito certo, voltaram atrás, etc. Eu não conheço, eu realmente não estudei o assunto. Falei com um colega do Rio também, que é um sociólogo que acha que opinião contrária. Quer dizer, na prática isso funcionaria. Até mais fácil você ver quem ganha mais do que quem ganha menos do que a questão racial. Certo? Discriminar racialmente os brasileiros é mais fácil discriminar entre rico e pobre do que entre as diversas raças. E agora eu quero a sua opinião. Você acha que, do ponto de vista agora não filosófico, mas prático, isso seria execuível no Brasil a curto prazo? Claro que sim. Claro que sim. Tem uma dificuldade com isso. Né? Eu, no começo do governo, o Glauco vai lembrar, eu me envolvi em uma polêmica grande. A gente fez um documento da Fazenda
logo no comecinho do governo. A história está contada num artigo que eu fiz para Piauí, no último número, né? Em que Muito bem contado. Muito bem contado, tá bom. Eu aprendi muito ali. Cara, editor de verdade, porra, foi bacana escrever no Piauí. Isso era 2003, só para lembrar. Só para lembrar 2003. Audiência. Vários de vocês aí não estavam nem nascidos. Em que a gente, nesse documento inicial da Fazenda, na época, a gente defendia políticas focalizadas. Né? Isso é, unificar os programas de transferência de renda e focalizar nos mais pobres. Não tem nenhuma grande dificuldade nisso. Acabou virando Bolsa Família depois. Né? E a gente sabe, pela evidência Uma resistência enorme. da esquerda, foi a coisa mais incrível. Quem foi contra a ideia da focalização foi a esquerda. Né? Saí apanhando. Um dia eu abro o jornal num domingo, né? Um dia inesquecível, eu abro o jornal no domingo, tem lá 4 ministros de Estado falando mal de mim. Né? Eu era secretário ali. Né? E depois veio uma batelada de intelectuais de várias casas criticando a proposta de focalização dos programas de renda dos mais pobres. Então não tem a menor condição de discordar de você. A gente sabe também que a maior eficácia da política pública na redução da desigualdade e da equalização das oportunidades é via gasto. É muito mais eficaz que via arrecadação. Dá para melhorar a arrecadação? Dá. Mas o que faz diferença fundamental é o gasto, inclusive. Em temas fundamentais como saúde, garantir que a família tenha condições de vida básicas. Confesso que jamais... Aí eu vou tirar o chapéu de economista e falar que não falo de política, mas então, né, eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu nunca entendi uma política de universidade pública e gratuita. Nunca entendi. Quer dizer, o acesso à universidade deveria ser garantido a todos. Isso não se confunde com uma universidade pública e gratuita. Porque ela pode ter o efeito inverso. O bom aluno da escola de elite paulistana entra na USP e o aluno de renda baixa da escola pública, que no Brasil é tão maltratada, vai para a escola privada. Parte da política pública fundamental, a meu ver, é garantir a igualdade de oportunidades. Isso deveríamos fazer o oposto. A gente deveria ter políticas compensatórias para que o aluno que veio de uma escola de pior qualidade, de uma família menos estruturada ou com menos recursos, pudesse compensar o que a vida não lhe proporcionou e não privilegiar quem da vida nasceu com privilégio. Então, eu confesso que, como você, eu acho que deveria ser o inverso. Né? Quer dizer, e nós deveríamos, inclusive, ter políticas que conseguissem avaliar o aluno para além apenas da sua educação formal, mas para o seu potencial, para poder proporcionar para ele o melhor ensino que lhe seja adequado para a vida. Eventualmente eu fiz um ótimo colégio no ensino médio, eu sou bom de vestibular, mas o outro que teve uma formação muito mais deficiente, limitada, incompleta, tem um potencial melhor para aquela área. Quem que a política pública deveria privilegiar? O que teve o benefício do berço ou que tem um potencial para contribuir mais? Então, eu concordo com você, não vejo nenhuma dificuldade nesse tipo de coisa. É a prática das universidades americanas, né? Mesmo as privadas, né? São muito generosas com bolsas, e é o que eu espero que não tenha problema, porque é isso que eu faço na minha escola. Antes de passar, eu queria só lembrar, nós estamos caminhando para o final, que o Marcos
imagino tem outras coisas para fazer. Só queria lembrar, se ainda dá tempo de mandar as perguntas, pelo menos a gente reenvia a ele, se for o caso, se ele não puder responder, iea responde@usp.br. Tem uma perguntinha, vou passar para um colega lá no fundo, mas antes disso tem uma pergunta de uma aluna aqui da USP, Clarice, perguntando o seguinte: a USP acabou de aprovar uma política de cotas absolutamente inédita na história da USP. A pergunta é, o INSPER tem política de cotas? Esse tema de cotas eu acho um tema muito importante, como o tema da diversidade. Tem que ser discutido. E tem opiniões diversas sobre isso, né? Os Estados Unidos, por exemplo, por incrível que pareça, não tem cotas, né? Ainda que tenha uma política de diversidade muito grande. Nós elegemos esse tema como um tema prioritário para a escola discutir. Nós estamos discutindo isso duramente na escola. Nós temos uma comissão externa de avaliação, esse tema foi tratado. Temos professores dedicados ao tema, temos debates, né? Eu sei o seguinte, deixa eu dizer o desafio que eu dei para a minha equipe quando a gente estava selecionando as bolsas esse ano. Eu falei, olha, vamos combinar aqui uns 3 anos, eu quero selecionar, no fim da seleção das bolsas, né, para ver quem tem mais potencial, não ficar só restrito, né? Eu quero, nessa discussão, quando eu tiver nessa discussão no final, eu não quero saber nome, eu não quero saber sexo, eu não quero ter foto, não quero ter nada. Não quero ter nada. Então a gente vai fazer a discussão aqui no escuro. Mas eu quero que quando a gente vire depois da decisão, a gente tenha uma escola que reflita o Brasil. Tenha bolsistas que reflita o Brasil. Eu quero que a gente consiga ter tido inteligência, processos e procedimentos, primeiro, para que os candidatos, e muitos hoje acham que não têm condições, venham, se inscrevam. Que a gente consiga medir adequadamente. E que a gente consiga ter a escola diversa que a gente deve ter. Então, acho que tem um trabalho grande a fazer. Porque, Glauco, ainda tem muitos alunos nem fazem o vestibular. É uma coisa, assim, às vezes não tem nem... Quer dizer, nós temos... E aí eu acho que não é um argumento fácil, do tipo, olha, do que se inscreveram, foi assim. Não, nós temos uma missão. E é nosso papel como educadores de ir nas escolas públicas e dizer para esses garotos, vocês podem, vem fazer. Porque muitas vezes eles ficam intimidados de chegar. Eu vou chegar ali na Vila Olímpia. Né? Então nós temos, quer dizer, não dá mais para nós sermos complacentes com um discurso fácil de que fazemos tudo o que é possível. Né? Olha, no vestibular... E eu não sei se cota é solução, mas eu acho que gera um ótimo debate. Tá? Porque eu acho que todos nós... Né? O Brasil não anda fácil, né? Mas a gente podia ter um pouquinho mais de constrangimento com o país que a gente tem, né? E não digo só de Brasília, porque todo mundo fala mal de Brasília, ficou fácil, né? Fala mal da política, fala da política para cá, para lá. Vamos combinar que a gente não tem nada melhor, né? Nada melhor. A gente vê, deixa eu falar um pouco então de economia, rapidinho para fechar aqui, mas a gente vê aí no debate crise fiscal para cá, para lá, e ninguém abre mão dos seus benefícios. Né? Não quero acabar com o crédito subsidiado do BNDES. Pô, aumentou o imposto, não quero pagar mais imposto. Não vai tirar minha exoneração. Por que eu vou ter que pagar imposto como o resto do país? Não quero pagar, não quero contribuir para a Previdência. Não quero. Eu recebo pessoas que falam isso para mim. Não, Marcos, ajuda a gente, porque a gente precisa, nós somos importantes. Então, a gente não pode ser cobrado da Previdência. Eu falei, como não? Você não vai se aposentar, cara? Não vai contribuir para a Previdência? Né? Então, é uma sociedade muito torta, em que o autointeresse, né? O meu caso é diferente, comigo não. Né? E, em particular, né? Para além de tudo isso, que acho que é um constrangimento, acho que a gente vê as lideranças empresariais aí organizadas, defendendo o que defendem, né? Defenderam a intervenção no setor elétrico, não querem pagar imposto, não querem que a desoneração acabe, não querem o fim da TJLP. Né?
Então, é essa tranquilidade com que defendem o próprio interesse e uma sociedade, ao mesmo tempo, incrivelmente pouco generosa e pouco preocupada de superar. Não acho que a saída é fácil. A gente sempre gosta da saída fácil, em geral dá errado. Ah, não, põe cota, vem para cá, faz lá, acabou. Não, não é assim. Porque se é resolver de verdade o problema, o tema é outro. Né? A gente gosta da saída fácil e limpa a consciência. Né? Assina o cheque e apaga a consciência. Não é assim que vai resolver o problema. Né? Mas que certamente nós fomos, como sociedade, além desse autointeresse inacreditável que a crise está revelando, pouco generosos em tentar, de fato, ter uma sociedade mais inclusiva, em que a gente consiga superar um pouco as origens, as causas dessa desigualdade de oportunidades impressionante que o Brasil tem. Eu acho que nós fomos, e acho que a gente vai fazer uma meia-culpa e começar a trabalhar de verdade. Obrigado, Marcos. Eu tenho uma perguntinha, eu gostaria que fosse feita rapidamente, porque ele está pressionado pelo relógio. Pode ser? Se apresenta, por favor. Posso ser bem rápido mesmo. Meu nome é Daniel, eu sou advogado e mestrando aqui da USP. Eu gostei muito da sua perspectiva e eu queria ouvir sobre um ponto dessa velha discussão universidade-empresa, principalmente como que o INSPER consegue fazer diferente e vendo a sua perspectiva da universidade pública, assim, se o problema é tão ideológico, ou desconfiança, ou burocrático, e como que vocês conseguem ter um discurso mais aprimorado nesse sentido, assim, né? Como que isso tudo se dá lá? Vamos fazer as duas, por favor. Meu nome é Samuel, eu sou doutorando aqui da Contabilidade e também coordeno o curso de Ciências Contábeis na Faculdade FIPECAF, EAD. A minha pergunta é relacionada à evasão, se vocês no INSPER têm alguma política de tentar reter os alunos, né, ou seja, evitar a evasão passíveis de serem evitadas, principalmente desses alunos que são bolsistas, né, que talvez tenham uma origem socioeconômica, cultural bem diferenciada e que pode ter algum problema ou de acompanhamento das disciplinas que têm um alto nível no INSPER, ou então de interagir com os outros alunos que vêm de uma origem bem diferenciada também. Bom, vamos lá. Eu não sei. A gente fala de Platão, né? O Glauco falou de Platão. Tinha citado antes Santo Agostinho, né? A Universidade Brasileira caiu nesse mundo meio cidade dos homens, cidade de Deus, né? E está no mosteiro. Né? Tem uma visão da Universidade do Brasil que ela é descolada, né? Que é o pensamento que foi um pouco a tradição científica, inclusive, do próprio Estados Unidos do pós-Segunda Guerra. Né? Que era o incentivo à pesquisa de base, a pesquisa livre. Sabe-se lá o que vai dar? Né? Vai que, né? Vai solto. E acho que isso, no próprio Estados Unidos, isso levou uma reflexão muito grande sobre a ciência. Isso é um dilema. Tá? Você quer a liberdade da pesquisa pura que vai pensar os problemas. Isso é importante e tem imensos exemplos de coisas muito bem sucedidas aí. Né? Impressionantes, surpreendentes. E que anos depois se revela relevante. Mas tem lá o Pasteur, né? Tem o Pasteur, que é um pouco, né, um tema que ficou badalado aí no debate sobre o destino da pesquisa científica, a orientação, que é a grande teoria, a grande revolução científica a partir do problema concreto. Isso levou a uma reformulação na orientação do incentivo à pesquisa nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, que é onde talvez a pesquisa seja mais de fronteira. Ideologia à parte, vamos combinar. Se você quer saber onde tem molécula nova, vamos para lá. Para a ciência abstrata ainda tem mais fora da Europa, mas para a ciência aplicada é lá. E acho que hoje tem um balanceamento diferente na produção. O que quer dizer que essa vedação à relação entre empresa e universidade mudou muito. Muito. Não é a universidade no alto da montanha em que você tem que subir de cordas como aqueles mosteiros na Croácia ou na Grécia. Não é mais isso. É uma universidade que está entranhada no mundo, no mundo fora. É claro que você pode ter a pesquisa pura, mas não há mais essa vedação. Então
Então você pega talvez o caso hoje da universidade mais bem-sucedida atualmente, que é a Stanford, né? É impressionante. Né? Não digo mais bem-sucedida, mas talvez seja o maior exemplo dessa capacidade de uma interação com o mundo que muda o mundo. Né? Vamos combinar. Então, acho que essa visão de uma contaminação da pesquisa pura, que tem um caminho, que vai revolucionar a universidade, porque está livre de todos os interesses cotidianos, e vamos evitar que a universidade fique subordinada ao interesse material e acabe subsidiando o P&D das empresas, essa visão meio simplista e maniqueísta, né, desse nosso marxismo aí meio resto do chão, hoje acho que não cabe mais. Quer dizer, a gente tem mecanismos para garantir a independência do pensamento. É sempre um tema difícil, é um tema complicado, tem que garantir muita transparência para garantir a independência, tem que ter comitês e governança organizada, mas a parceria da universidade com as empresas é fundamental. E nós aprendemos muito com elas. Nós temos muitas parcerias e muitos critérios de governança. Tá? Temos várias discussões de comitês de éticas, das regras, o que fazemos, o que não fazemos. Obviamente, por exemplo, qualquer atividade lucrativa, por menor que seja, de um aluno, tem que ser fora da escola. Não pode ser na escola. Tá? Então a gente tem muito cuidado com isso. Os nossos eventos são todos públicos. Então, tudo que o professor faz é domínio público. Não tem patente. Tá? Então, assim, tem muito cuidado e debate, deliberação, para ver como é que a gente mantém esse equilíbrio. Mas a nossa escola está no mundo. Pegando o seu ponto. Olha, eu também achava, tomei um susto. Não é nada bem assim. Os alunos bolsistas chegam muito bem, se integram, vão bem. Sim, olha a evasão. Eu falei, eu quero formar todo mundo. Agora, olhar a evasão não é tornar o curso fácil para ninguém reprovado. É melhorar o processo de aprendizado para que todos aprendam. Todo mundo que passou no vestibular tem condições de aprender. É nosso papel ensiná-los. Então, claro que a gente acompanha esses indicadores de evasão, de perda, e se eles estão alta, falha nossa que não soubemos ensiná-los direito. Quer dizer, é nossa missão ensinar os alunos, né, desenvolver as competências. E isso a gente acompanha com muito cuidado, né, é parte da gestão do ensino na graduação, na pós. Se tem um problema num curso aqui, ou selecionamos errados, ou comunicamos errado quem nós somos, ou o processo de sala de aula não funcionou direito, né? Podemos fazer melhor. A coisa mais fácil é dizer que a culpa é do outro, né? Em geral, a culpa é nossa. Tem mais um antes, você tem tempo? Obrigado. Roberto Hirata, do Instituto de Matemática e Estatística. Talvez você tenha respondido parcialmente a pergunta, mas quão escalável é esse modelo do INSPER? Assim, quantos alunos de engenharia, por exemplo, vocês vão querer? Né? E a segunda pergunta, rapidamente, como é que você continua incentivando? Porque no começo todo mundo está muito entusiasmado, mas depois as coisas vão envelhecendo. Como é que você prevê de continuar entusiasmando as pessoas, os professores, a sua equipe, para continuar fazendo um bom trabalho? Olha, ótimas perguntas. Escalável? Eu acho que o INSPER em si não muito. A gente está construindo um novo prédio do lado, temos ideias de novos programas, mas a gente não acredita, por exemplo, em ter vários campos. Não. Tem uma economia de escala, está todo mundo junto. Acho que outras escolas parecidas podem surgir e a gente vai apoiar, vai ajudar. Quem quiser saber como é que a gente faz, a gente vai lá, ajuda. Quem quiser visitar a gente mostra. O nosso laboratório é aberto, tem um Fab Lab lá que é aberto um dia por semana para quem quiser de fora, que a gente ajuda a desenvolver projetos. As escolas que quiserem parceria com a gente, vão fazer, vão ajudar, vão explicar o que a gente faz. E vão aprender também, que eu aprendo muito fora da escola. Eu acho que o que deveria ser escalável é o ensino voltado para o aluno. Em que o foco do ensino é o aluno aprender. Né? Eu acho que no Brasil, em geral, a política pública ela acabou muito voltada para as atividades de meio, para quem conduz. Tem que valorizar o professor, tem que valorizar o médico, tem que
né, o servidor, o fulano. A gente tem que valorizar a sociedade. O foco do ensino, o objetivo é do aluno, é do paciente. E aí sim, tratar nós, que somos educadores, nós somos meios para isso. Nós estamos aqui para servir. Parece que o Brasil ficou de ponta cabeça e a sociedade tem que servir ao Estado. Não, o Estado tem que servir à sociedade. O ensino tem que servir ao aluno. Isso eu acho que é escalável. Essa visão invertida, se o aluno não aprendeu, a culpa é nossa. Se o aluno não se desenvolveu, a culpa é nossa. Nós estamos aqui prestando serviço e prestando contas. Essa visão de mundo é diferente. A segunda pergunta... O entusiasmo. A minha primeira resposta é dizer não sei. A segunda é, dado que você não sabe, traz gente melhor do que você. Eu procuro fazer. Eu hoje estou conseguindo ter um time melhor do que eu. Tem várias pessoas muito melhores do que eu em várias coisas, na escola comigo, no comitê executivo. Se torne descartável. Né? Torço para que os anos as pessoas falem assim, Marcos, passa o seu tempo. Você fez isso, você fez um bom trabalho. Eu queria agradecer a presença e a apresentação e a disponibilidade para as respostas que o professor Marcos Lisboa nos deu. Acho que a questão central do foco no aluno é uma questão chave. É uma frase super simples, mas que é uma tremenda lição para a Universidade de São Paulo. O meu doutorando lá, o meu orientando, que pergunta para você sobre o mercado de trabalho, está convidado para vir na reunião que nós vamos trazer o reitor para você perguntar aqui para a USP o que a USP pensa sobre o mercado de trabalho. Seria uma pergunta interessante. Estou vendo aqui na audiência, tem aluno do INSPER aqui presente, viu, Marcos? Aliás, que não falou nada, mas pode falar, eu garanto a anonimidade, se você fica anônimo, para evitar qualquer represália, é só uma brincadeira, certo? E eu queria só lembrar, antes de terminar, eu acabei de ver no meu feed aqui, morreu mais um no ataque lá em Barcelona. Não tem nada a ver com a nossa conversa, são 14 agora que morreram no ataque em Barcelona. Mas o que me chamou a atenção, por isso que eu estou só lembrando, além de expressar a nossa solidariedade do Observatório, do IEA, que é muito pouco, eu sei, mas é o que nós podemos fazer por enquanto. O principal suspeito tem 16 anos, entre 16 e 17 anos. É o que estava dirigindo. Esse é o principal suspeito, não foi. Mas é impressionante porque o tema é inovação e educação no século XXI, ele atinge, nós estamos discutindo o mercado de trabalho, estamos discutindo formação, qualificação, competência, o modo de aprender. E quando você vê uma coisa dessas, alguém de 16, 17 anos dirigindo uma van nas Ramblas de Barcelona e atropelando mais de 120, 130 pessoas, matando 14 já até agora, a gente sente um pouco na carne o que significa ter uma ausência de educação de qualidade, ou valores transmitidos. Sei que tem mais coisas envolvidas com isso, tem a questão toda política, geopolítica, fundamentalismos, religiões, tem o que vocês quiserem imaginar. Mas com certeza, se nós pudermos vislumbrar algum futuro, ele vai estar num processo educacional mais consolidado e mais presente. Entende? Então eu vou para encerrar, queria agradecer vocês, queria agradecer aos nossos internautas, e vou perguntar só ao Marcos se ele quer falar alguma coisa a mais que deixou de lado, senão eu vou encerrar a nossa conversa. Só agradecer o convite, para mim é um prazer estar aqui, eu adoro o Glauco, a gente tem uma relação antiga, discordamos imensamente na época do governo, imensamente, pois era possível. Exagerado, carioca, né? Não, tivemos lá, muita coisa a gente concordou, muita coisa a gente discordou, mas não era problema. Tivemos uma ou duas brigas mais feias, e não era problema, né? Ele tem razão que o carioca dá sempre um tempero a mais, isso vem com origem.
Até quando dá confusão e dá bobagem, ainda mais, né? Está vendo? Mas o... Não, mas um pouco isso, quer dizer, eu fico grato pelo convite de vir à USP. Eu acho bacana, acho importante, acho saudável e acho que esse exercício da conversa de quem pensa diferente, de quem vem de origem diferente, de quem tem lugar diferente, é fundamental. Se nós da academia não conseguirmos fazer o debate e trocar com serenidade opiniões, divergências, temas polêmicos, né? Mas que isso não vire guerra civil, se vire uma conversa, controvérsia, que a gente não consiga construir soluções, como é que a gente sai da encrenca que a gente está mesmo? Então, vocês estão mais que bem-vindos na nossa escola. Obrigado. Muito obrigado.